todos esses dias. Eu falo que é uma honra estar entre gigantes, porque cada um que fala tem a sua beleza, tem seu saber para ser compartilhado, e realmente é maravilhoso. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre alfabetização e psicomotricidade. Eu estou com o bate-papo aberto também por aqui, então vocês podem fazer algumas perguntas. É muito difícil, eu falo que a gente dá uma oficina via Google Meet, via tecnologia, porque oficina a gente tem que curtir, a gente tem que participar, a gente tem que fazer, né? Então, queria ver se vocês já deixaram os materiais aí separado. Então, quem está pelo Facebook, se tiver, nós pedimos algodão, bolinha de algodão, então já vou falando aí o pessoal, né? Palitos de dente, quadradinhos, tá? Quadradinhos pequenininhos, então não tem necessidade de ser grandes, e folha de sulfite e canetinha. Então, é o que nós vamos trabalhar hoje, tá bom? Então, pessoal, sejam todos bem-vindos e que a gente consiga aí fazer um caminho bem gostoso, tá? Quem tá aqui comigo pelo Google Meet, fiquem à vontade de fazer perguntas. Pelo Facebook é mais difícil, não consigo visualizar. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é como é que é o nosso papel quanto professor alfabetizador. E aí eu gosto de contar, talvez algumas pessoas já fizeram meus cursos, assistiram minhas lives, ou acompanham o meu trabalho. E eu gosto muito de contar um pouquinho da minha história. Eu entrei, né, no magistério aos 14 anos, e eu fui ser professora, porque ser professor na minha família era algo muito valoroso, é como se tivesse um médico. Então, eu vim de uma família onde os meus pais não tiveram oportunidade de estudar, meus avós também não. Então, quando eu entrei, né, eu saí daquela antiga 8ª série, eu lembro do meu pai dizendo, não, vai fazer magistério, porque um professor era algo muito valoroso, né? E aí, lá fui eu aos 14 anos. Então, eu digo que eu entrei na educação não porque eu almejava ser professora, foi meio que por um acaso. E hoje eu brinco que eu não saberia fazer outra coisa. E eu não fui uma aluna que teve um destaque na minha área de educação, né? Então, a minha experiência quanto aluna não foi uma boa experiência. Eu era uma criança muito tímida, acompanhava, né, o professor falando, as aulas, o conteúdo programático, não tinha dificuldades, mas eu tinha dificuldades de socialização, de relacionamento. Então, o professor não me notava. E aquilo me incomodava muito, porque só a menina, né, que se destacava, que levava a bolsa da professora, que apagava a lousa, e eu sempre naquele cantinho. Então, eu não tenho, assim, boas recordações da minha época de escola. E quando eu entrei para o magistério, primeira coisa que eu fui fazer, bater de porta em porta para poder dar aula, e fui auxiliar de classe. Fiquei um ano quanto auxiliar de classe, e em seguida assumi uma sala numa escola muito grande aqui de São Paulo, de educação infantil, maternal e jardim. E ali que eu acho que começou meu processo de professora, porque aquelas crianças choravam demais, eles não conseguiam ficar sentados, preenchendo aquela papelada toda que a gente tem na educação, né? E ainda na educação infantil, a gente tem algumas escolas que ainda priorizam, né, a quantidade de papéis, de folhas que as crianças têm que, como se aquilo realmente fosse mais importante dentro desse momento. E eu, né, com os meus 15 anos, comecei a brincar com aquelas crianças, brincar mesmo, sair da sala, de percorrer letrinha e passar por volta do gira-gira e do escorregador, e aquilo foi me trazendo prazer. Eu falo que eram duas crianças, né, eu com 15, 16 anos, com aquelas crianças tão pequenas. E eu acabei o magistério e eu fui fazer educação física. Então, antes da pedagogia, eu fui para educação física, porque eu sempre acreditei a questão corporal. Então, hoje, quando eu falo de neurociência, eu falo que nós temos que pensar, sim, na criança, na parte da cognição, mas nós não podemos esquecer do motor. Época de pandemia, quanto vocês, professores, e eu me incluo porque eu sou professora,
nós nos sofremos com tanto acesso à tecnologia e como é que a gente ia dar aula com tudo isso? Isso não estava sendo ensinado na pedagogia, isso não foi ensinado em nenhum curso. Eu dou aula também, né, na graduação, na pós-graduação, e eu nunca expliquei para as alunas que nós teríamos que dar aula remotamente, e tivemos que aprender. Então, hoje a gente tem 2 momentos, né? E a alfabetização, eu fui uma professora que logo em seguida do meu percurso assumiu uma sala de alfabetização, e o tempo todo de experiência dentro da escola, a maior parte foi como professora alfabetizadora. E eu lembro a minha primeira turma, que era a primeira série, né? Se a gente for falar de uma educação, né, que tinha uma outra nomenclatura, que as crianças não tinham obrigatoriedade na educação infantil, e foram para essa primeira série, eu dava e ensinava eles com aquele método bem tradicional, B mais A, Bá, e eu me recordo que eu tinha um aluno que ele não entendia que B e A não dava Bá, e eu ficava muito brava. Como assim? Aquilo é tão simples, simples para mim, né? Simples para o pai, simples para a mãe, porque nós já estamos letrados, nós já estamos alfabetizados. Mas para aquela criança me incomodava. E eu via aquela criança chorando. Até que um dia eu me recordo da coordenadora chamando as crianças para fazer a leitura, e esse menino já saiu da sala aos prantos, porque ele não conseguia entender que B mais A dava Bá. Então, quando eu comecei a permear um caminho da educação física e junto com a educação formal, entre aspas, da sala de aula, eu não levei este conteúdo para a quadra, eu fiz ao contrário. Eu peguei a minha experiência quanto professora de educação física e trouxe para dentro da sala de aula. Então, quando a gente tem um movimento aí de aulas remotas, eu digo que a gente não pode deixar de pensar que as nossas crianças não estão em interação e que a gente aprende com o outro. E alfabetizar remotamente é possível? Sim, mas a gente tem que ter muitos cuidados. Precisamos ter um olhar com uma delicadeza. Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês, fiquem à vontade, podem fazer perguntas, né, e a gente vai caminhar isso. Então, a minha experiência de alfabetização, eu digo que eu passei desde o método tradicional, com a cartilha, né, e eu me encontrei quando eu comecei a alfabetizar através do sistema montessoriano, quando eu fui dar aula numa escola montessoriana. E aí eu percebi que trabalhar com a consciência fonológica, com os sons, e junto com a neurociência e com a motricidade, quando a gente fala de funções executivas, o que são as funções executivas? São habilidades que nós temos, né, no nosso cérebro, de comandar cognição, comportamento e emoção. Então, hoje nós estamos aqui num sábado, né, olha, quase 4 horas da tarde, e vocês vão eliminando distratores. Ou seja, se o filho chama, vocês estão em casa, eu não estou vendo ninguém aqui, eu só estou vendo a Ellen fazendo a linguagem de sinais. Então, vocês precisam eliminar os distratores, é isso que a gente tem na sala de aula. Eu, professor, como falante, e meu aluno como ouvinte. Não dá mais, gente. Nós não podemos acreditar que a nossa escola tem que ser a mesma. As nossas crianças mudaram e nós mudamos juntos. E não dá para deixar de trabalhar a motricidade, o aspecto psicomotor em cima de tudo isso. Então, a alfabetização, principalmente quando a gente fala de crianças de inclusão, eu trouxe para vocês uma experiência que eu tenho quanto coordenadora, porque eu recebo as crianças, né, com autismo, síndromes de Down, com transtornos ou dificuldades de aprendizagem, e eu preciso, junto com a minha equipe de professores, fazer com que essa criança avance, que eu tenha um plano de educação individualizado, porém, dentro de um contexto escolar, que é muito difícil, porque a gente não pode esquecer que há um tempo atrás, toda essa mudança na educação veio muito no colo do professor e falou, olha, fica aí que você tem que dar conta. E os professores não estavam preparados para isso. Então, buscar conhecimento é o primeiro passo para a gente poder caminhar, tá bom? Então, vou compartilhar com vocês a minha tela. E eu estou aqui acompanhando também. Olha, tem um monte de gente aqui que eu sei que já
assistir os meus cursos. Sejam bem-vindos. Estou vendo o pessoal aqui. Então... acho que tudo tranquilo, né? Dá para vocês verem aqui. Então, nós vamos falar sobre alfabetização e psicomotricidade. Então, nós vamos fazer uma parte prática também, mas eu trouxe vários exemplos de atividades que eu faço com as crianças e que a gente tem muito retorno. Então, eu me recordo uma vez que me perguntaram assim, mas por que não trazer o conteúdo para as aulas de educação física? E eu disse, não, eu tenho que trazer todas essas habilidades motoras para dentro da sala de aula, porque na educação física, eles não precisam ficar ensaiando festa junina, eles precisam pular, corda, correr, ter equilíbrio num banco, coordenação motora, lateralidade. E dentro, né, o que me chamou muita atenção de fazer todo esse projeto em cima de alfabetização e psicomotricidade foi quando eu comecei a analisar as crianças. Eu ia até a quadra, acompanhava as crianças na educação física e fazia algumas anotações. Então, crianças que tinham dificuldade em pular corda, ou de andar entre os cones, ou de segurar uma bola enquanto o professor arremessava, e eu ia para a sala de aula. O que eu percebi dentro dessa análise? Não foi uma análise científica, foi uma análise que eu fiz, então eu analisei por volta de 200 crianças de educação infantil, 4, 5 anos, até 8, 9 anos, que eram as fases principais, onde eu ingressava no processo de alfabetização, de conhecimento das letras, dos sons, até o momento onde ele se apropriava realmente da leitura e da escrita e do significado de tudo isso. E aí, o que eu percebi? Que essas mesmas crianças tinham dificuldades na aprendizagem, salvo algumas exceções. Então, eram crianças que não conseguiam sentar, crianças que derrubavam o estojo toda hora, vocês devem conhecer isso, né? Crianças que passam e levam a cadeira e a mesa do colega, crianças que não conseguiam organizar uma mala, então chegava no final do horário, o professor pedia, guardem o material, então socava tudo ali dentro da mochila, né, dobrava, às vezes questionava, chorava e dizia, professora, eu não estou encontrando meu lápis, e o lápis estava na mão, quando a professora dizia para o lado direito ou para o lado esquerdo. Então, isso começou a me chamar a atenção. As crianças que tinham dificuldades, principalmente na leitura e na escrita, e na organização espacial, eram as mesmas crianças que tinham dificuldades na aula de educação física. E aí eu fui buscar toda essa informação. Então, para a gente pensar um pouquinho na questão da psicomotricidade, a gente tem que tem uma diferença, tá? Entre atividades de coordenação motora e psicomotricidade. Eu sinto ainda muita dificuldade de encontrar psicomotricistas. Às vezes eu tenho, quanto coordenadora, que indicar, né, um aluno para uma avaliação com um psicomotricista, e eu sinto que ainda tem dificuldade. Esse olhar está sendo ampliado, eu acho isso maravilhoso, e precisamos ampliar isso. E precisamos ter vários psicomotricistas, para que eles possam, né, fazer com que essa criança avance. Então, quando a gente fala de cérebro, de funções executivas, eu digo que ela está tão grudadinha, tão unida com a psicomotricidade, porque ela envolve a cognição, né, o aspecto motor e a emoção. Então, quando eu digo para vocês qualquer palavra, se eu não falar ali do coração, da emoção, vocês podem duvidar da minha fala. Então, a motricidade é aquilo que às vezes a gente fala uma coisa e sabe aquela tem até alguns livros, tem bastante coisas a respeito que fala, o corpo fala. É isso. Então, muitas vezes a minha linguagem oral, ela não está de acordo com a minha linguagem corporal. E o que também me chamou muito a atenção foram as crianças. Então, quando eu tinha processos de alfabetização, né, não só quanto professora, mas também na coordenação pedagógica, crianças que choravam quando o professor dava ditado, quando tinha dia de ditado, né, aquela cobrança quando o primeiro ano ingressou no ensino fundamental, esqueceram que essa criança precisava continuar brincando,
né, deram um salto. Então, ela sai da educação infantil e, a partir daquele momento, ela deixa de ser criança. Não. Por que a gente tem que quebrar isso? Né? Eu venho vindo, são crianças de 6 anos que precisam brincar, mas brincar com o objetivo, né? Brincar com uma perspectiva. Então, a psicomotricidade é quando eu coordeno, né, a minha imagem motora, quando eu me conheço, eu, o outro e o espaço que eu ocupo. Crianças que não sabem perder dentro de uma educação física, dentro de um jogo, choram e chegam na sala de aula e não rendem mais o conteúdo programático. Ou quando o professor chega, eu falo porque eu dei aula de educação física não muito tempo, mas eu brinco que eu era a professora mais amada da escola, enquanto eu era professora de educação física. Quando eu passei para ser a professora de matemática, já não era bem assim. Então, o professor de educação física, e os alunos perguntam, vai demorar, professor, a aula de educação física? Então, por que não trazer isso para a escola e para a sala de aula? Então, o que nos cerca, né? Nos cerca, sim, o nosso corpo, que ele fala o tempo todo, né? A motricidade, a linguagem, a psicomotricidade, é eu pensar no que eu faço, na minha relação com o outro, nos objetos que estão ao meu lado, e na minha intencionalidade. Além disso tudo, da minha intencionalidade, eu coloquei aqui a tecnologia. Algumas pessoas comentam comigo e falam que eu sou um pouco, né, radical em alguns momentos, mas não é isso, gente. Crianças pequenas não podem ter acessos à tecnologia, né? O que eu digo tecnologia é a criança comer vendo um seriado, um desenho, isso não vai fazer com que ela aprenda com o outro. O nosso cérebro aprende com o outro, olha só, né? Através do neurônio espelho, quem já ouviu falar sobre neurônio espelho, nós aprendemos com a interação do outro. Então, o que a gente precisa pensar nesse movimento e nesse corpo? Porque quando eu chegar no processo de alfabetização, isso tem que estar muito bem desenvolvido. O que nós estamos fazendo com as nossas crianças, e eu diria nós, né, família, sociedade, escola, é muitas vezes punindo. Então, assim, eu tenho que ter simplesmente cópias de letras o tempo todo. Isso não é processo de alfabetização. A alfabetização, decodificar e codificar os símbolos, não é tão simples quanto a gente imagina. Eu passei por uma experiência com as minhas 2 filhas. Eu tive uma que, com 5 anos, lia tudo, porque ela aprendeu pelo sistema montessoriano. Então, ela fazia todos os sons, ela lia. A outra, com 7 anos, tinha uma dificuldade imensa de entender. E aí vinha a cobrança. Como assim, né? Poxa, Renata, como assim? Sua filha, com 7 anos, ainda não lê? E a outra com 5, e o vizinho está lendo. Então, o que acontece nesse momento? A gente tem que entender esse movimento, esse corpo que fala. Não dá para a gente trabalhar a criança só com a cognição. Precisamos estimular, lógico que a gente precisa estimular linguagem, verbal, oralidade, ampliação de repertório, ouvir histórias, cantigas, mas essa criança, ela é corpo. Tentem ir com uma criança em qualquer lugar e você diz para ela, não coloque a mão, só olhe. Ela não consegue, nem nós conseguimos, né? A gente tem que tocar, né? A questão da sinestesia, a gente tem os aspectos sinestésicos do nosso corpo. Então, quando a gente fala de psicomotricidade, a gente está falando de 3 pontos também importantes, né? A filogênese, que é o desenvolvimento da espécie humana, a ontogênese, esse desenvolvimento da criança após a sua concepção, ou seja, o meio vai influenciar. Talvez vocês, quanto eu, já tenham visto a questão de crianças que pegam lápis de uma posição assim, ou assim, né? E esse movimento, o que é este movimento que a gente pensa? E assim,
aquela coisa que a minha avó já dizia, aprende quando é pequeno, porque depois não aprende mais, algumas coisas motoras, né, alguns movimentos motores, eles ficam. Então, quando a gente fala, né, desse desenvolvimento da criança, a alfabetização, ela não é tão simples quanto a gente imagina. São códigos. O nosso cérebro não foi preparado para a cultura da leitura e da escrita. Então, eu entender, por exemplo, que aqui é M com O, dá mo, por que que daria mo? Eu preciso entender isso, né? E aí a retrogênese, o retrocesso do desenvolvimento humano. Então, a gente percebe idosos com mais dificuldades de movimento. Então, isso faz parte da nossa espécie. Se vocês puderem se aprofundar o conteúdo em cima do Luria, eu gosto muito, muito, né? Tem muito material dele, material bom, onde ele coloca a questão do meio ambiente e da questão do emocional também no nosso desenvolvimento. Então, entre uma das publicações do Luria, tem essa experiência. Então, o que que ele fez, né? Ele queria verificar as reações motoras e verbais ao mesmo tempo. Então, quando se falava uma palavra, a pessoa tinha que apertar um botão. Se essa palavra tinha um significado emocional, havia uma discrepância entre a fala e o movimento. Então, uma pessoa parava, né, de falar, naquele momento, ela parava, pensava, e depois ela ia apertar o botão, ou ela apertava de uma velocidade muito maior. Então, quando eu falo de alfabetização, gente, nós não podemos deixar de falar da questão também emocional. E aí eu vou voltar um pouquinho. Gente, não sei vocês, mas aqui está caindo o mundo de uma chuva gigante. Tomara que a internet está tudo bem, Ju. Acredito que sim, né? O pessoal está me ouvindo. Tudo bem, Renata. Então, tá bom, porque está tudo fechado, mas, de repente, qualquer coisa vocês me avisam. Então, quando a gente pensa, né? E aí eu vou voltar um pouquinho na experiência que eu tive como mãe, quando a minha filha não conseguia ler e escrever aos 7 anos, ela relatou uma frase. E ela falou assim, e sem vínculo, né, com a alfabetização naquele momento, ela fez assim, ai, mãe, eu não quero crescer, eu quero ser bebê para sempre. E isso me chamou a atenção naquela época, porque a alfabetização, ela está muito relacionada também ao crescer. Porque quando eu leio e eu escrevo, eu saio de um mundo daquela infantilização. Então, muitas vezes, as famílias também infantilizam a criança com uma linguagem, ele é o bebezinho da casa, essa criança não tem autonomia, ela não come sozinha, ela não se veste sozinha. Então, são coisas importantes para todo um desenvolvimento. Aí, depois eu quero que ela escreva numa linha pequena. Se mal ela consegue vestir a sua própria roupa, calçar o seu sapato, ou simplesmente ter um movimento de escovar os dentes. Então, eu preciso entender que o nosso cérebro, né, temos aí a neuroplasticidade, e quando eu aprendo a ler e a escrever, eu tenho uma maturação cerebral. Então, há modificações, gente, tem pesquisas, imagens mostrando de um cérebro que ainda não sabe ler e escrever, e a partir do momento de um cérebro que sabe ler e escrever. Há modificações significativas nesse cérebro. E para que eu possa aprender a ler e a escrever, gente, eu tenho que estar com todas as minhas funções organizadas. Eu preciso ter inúmeras funções para que eu possa aprender a entrar na leitura e na escrita. Eu digo que uma diferença muito grande, né, entre nós e as outras espécies é o nosso movimento de pinça, que a gente vai fazer algumas atividades agora, tá? Então, uma pergunta que eu faço, né, quem quiser responder aqui pelo bate-papo, quais as nossas lembranças de leitura? Que lembranças vocês têm da leitura da infância de vocês?
Então, pensem, alguém contando histórias, livros em casa, gibis. Eu tenho uma lembrança do meu avô, que nunca foi para a escola, não sabia ler e escrever, porém contava histórias passadas de gerações. E eu, minha irmã, sentávamos ao redor dele e ele contava aquelas histórias que todos se contavam na época do interior dele. Então, o pessoal falou que está chovendo aqui também, gente, está chovendo muito. Então, as nossas... E aí, vamos um pouquinho mais além das nossas lembranças motoras. Diante de um mundo que houve tantas modificações, a nossa motricidade também mudou, né? Quanto crianças, nós brincávamos, vou falar de mim, mas eu acredito que muitos de vocês, a gente brincava na rua, nós brincávamos descalços, e só entrávamos quando a mãe chamava e dizia, vem jantar, né? Voltávamos encardidos para dentro de casa. Então, montávamos cabaninhas, eu montava cabaninha com lençol na rua, com cabo de vassoura, fazia comidinha com terra e com pedaços de madeira, de galhos de árvores que caíam, dentro de copinhos plásticos que nós tínhamos. Então, a gente pulava, fazia amarelinha, pulávamos corda, subíamos no muro, né? Pulávamos no muro do vizinho, né? Tocávamos a campainha do vizinho e saíamos correndo. Isso é reflexo. Então, alguém tocava a campainha e dizia, tocou, sai correndo. Então, vejam algumas lembranças motoras que nós tínhamos. Andávamos de bicicleta, caíamos, ralávamos os joelhos, se machucávamos e íamos para tudo bem, né, para casa. Então, a gente vivenciou muito isso. Infelizmente, diante de um mundo também perigoso de segurança, os nossos filhos perderam esses espaços. Isso não quer dizer que eles não sabem brincar mais. É porque nós não damos oportunidades para que eles brinquem. Então, quando eu vejo as crianças, dentro dessa pandemia, no uso excessivo de celular, me preocupa, e muito, porque essa criança tem que andar descalça. E dentro de casa é possível fazer muitas coisas, né? Imagine, gente, já tem lei da física, você pegar com a criança, colocar macarrão, eu falei isso outro dia numa reunião de pais, colocar macarrão e deixar a criança com água e mostrar que aquele macarrão vai amolecer e que aquela água vai ficar esbranquiçada. Então, são algumas experiências que nós podemos vivenciar com as nossas crianças. Seja encontrar os pares de meias, quando você tira do varal, e ensinar a dobrar. Gente, isso não tem idade. As nossas crianças precisam dessas vivências motoras. Então, qual é a relação, né, do ato de ler e escrever com a psicomotricidade? E o quanto as falhas nas habilidades motoras podem trazer prejuízos no processo de alfabetização? Como é que eu quero que ela entenda que uma letra vem antes da outra para formar uma palavra, se ela não consegue se organizar em fila, se ela não consegue andar numa linha? Então, tem toda a relação do processo de alfabetização e o processo de psicomotricidade. Eu preciso de cognição para entender, eu preciso de memória, eu preciso de planejamento, eu preciso de controle inibitório. Então, dentro de uma aula de educação física, quando o professor pede, corre, a hora que eu apitar, você tem que parar e fazer uma estátua, uma brincadeira simples, é a mesma coisa quando ele estiver escrevendo. E ele tem que parar e pensar qual é a letra. É lógico que isso é todo um processo que acontece dentro do cérebro, né? Quando a gente tem áreas importantes para serem colocadas. Vitor da Fonseca, gente, recomendo demais a leitura, né? Então, ele fala sempre que a linguagem segue a motricidade, e tudo tem origem nela, e depois é o que vai guiar e regular. Então, crianças que têm vivência motora são claramente beneficiadas na escrita.
O cérebro humano, ele vai reorganizar essas funções, vai estabelecer conexões entre a área motora e a linguagem. Renata, mutou seu... Não, tá mudo. Não estamos ouvindo. Vê se melhorou. Sim, agora sim. É que realmente aqui está chovendo demais. Está caindo o mundo. Aqui tá ameaçando. Ameaçando, então se prepara, gente, porque olha, Ju, só me passa um retorno. Até aqui foi tudo bem? Sim, Renata, tá tudo ok. Então, tá bom. Até aqui vocês me ouviram, tranquilo? Sim. Obrigada, gente. Tá. Então, tem essa relação, né, da leitura e da escrita, elas estão muito relacionadas ao aspecto da motricidade. E aí eu trouxe esta imagem só para a gente poder aí aquecer aqui um pouquinho, para que nós percebamos como é que o nosso cérebro processa a leitura e a escrita. Então, percebam, gente, que as coisas não acontecem tão simples assim, né? Há várias áreas. Então, eu tenho aqui, eu vou citar algumas áreas importantes, a área de Broca, né? A área de Wernicke, onde muitas vezes nós acreditamos que somente essas duas áreas são responsáveis pela alfabetização ou pela leitura e pré-escrita. Então, quando eu digo, por exemplo, eu falo para uma criança, o que você comeu hoje, agora? E a criança, ela vai entender e vai dizer, aqui nessa área, bom, eu vou entender que eu comi bisnaguinha. Então, ela vai ter que responder aqui na área de Broca, não, eu comi a bisnaguinha. Só que a leitura e a escrita, ela envolve muitas áreas, não só a questão visual, eu preciso perceber as diferenças de uma letra com a outra, eu preciso organizar quem vem antes e quem vem depois. Olha a psicomotricidade. Quando você coloca objetos e pede para a criança qual foi o primeiro objeto que você colocou, quem vem antes, quem vem depois, coloque, encaixe. As nossas crianças precisam, por exemplo, entender que... E aí, crianças pequenas que ainda estão nesse processo... Aqui tá tudo bem, gente? Tá? Ju, estão me ouvindo? Eu estou Sim, ouvindo, Renata, professora. ok, perfeitamente. Então, tá bom. Obrigada. Eu estou vendo algumas pessoas falando que estava sem som. Tá. Obrigada. Não, tá não. Tá, senão eu ponho o microfone. E aí, então, quando a gente percebe o que vem antes e o que vem depois, e quando as crianças pequenas, por exemplo, pegam objetos e querem colocar dentro de uma caixa, e a criança pequena, ela quer socar os objetos como se aquela caixa coubesse tudo. Então, essa noção, né, de volume é uma questão também da alfabetização. Então, aí... Professora, agora nós vamos... Oi. a senhora poderia pedir para as pessoas desligarem também os fones, porque faz muito barulho, e o eco está forte, não consegui ouvir a senhora bem. E a senhora está deixando muita sabedoria aqui. Ai, obrigada pela sabedoria. Pessoal, vocês mantêm o microfone fechado? Por favor. Então, tá bom. Se por acaso vocês não me ouvirem, eu conecto meu microfone. É porque às vezes eu acho que fica mais um ruído, mas tudo bem. Me avisem, tá bom? E aí nós vamos agora um pouquinho mais, obrigada, pela a parte prática. Então, na coordenação pedagógica, eu sempre costumei muito, me aproximar dessas crianças que tinham dificuldades, né, ou que eram de inclusão, autismo, que tinham algum transtorno. Então, como eu sempre procedi? Então, no começo, muito difícil, né, quando a gente recebe essas crianças dentro da escola e o professor não sabe como trabalhar, junto com o grupo. Então, o que eu comecei a fazer? Isso deu muito certo. Eu comecei, junto com o professor,
em vários momentos, pegar essas crianças e trabalhar eu com a criança dentro da escola, eu coordenadora dentro da escola. E a partir dali, eu fazia um relatório, né, faço um relatório e vou linkando com a professora todo esse trabalho. Porque o que aconteceu durante um tempo? Eu acredito que tem acontecido muito dentro das escolas. O professor dava continuidade ao conteúdo e aquela criança, né, de inclusão, vou colocar inclusão porque não é uma palavra que me incomoda, né? Eu não gosto de usar essa palavra. Eu acredito que a hora que a gente parar de usar essa palavra, né, falar inclusão, acho que todos nós somos diferentes. Eu sou diferente, todos nós temos algumas características. Então, aí o que acontecia? Eu pegava essas crianças e comecei, e aí o que o professor fazia, dava o conteúdo e pegava uma folhinha. Eu cheguei a ver, gente, o professor dando folhinha para essas crianças pintarem. Ou eu tinha uma criança autista que ele adorava gibis. Então, para ele ficar quieto dentro da sala de aula, o professor dava o gibi. E isso me incomodou muito também. Eu falei, mas não é isso que a gente tem, não é isso que a gente espera dentro da educação. Então, eu comecei a tirar essas crianças, entre aspas, em alguns momentos da aula. Outros momentos, eu ia para dentro do grupo da sala de aula e fazia atividades para que essas crianças avançassem e orientavam o meu professor para dar continuidade. Então, aqui eu tenho 2 crianças com síndrome de Down. Essa é uma criança de 9 para 10 anos, e aqui era uma criança de 8 anos. Então, o que aconteceu? Essa criança, ela, geralmente, quem tem síndrome de Down, tem uma dificuldade motora, uma hipotonia. E essa criança, ela veio para a escola escrevendo, copiando, muito bem. Então, se vocês olharem aqui nesse cantinho, vocês vão ver a letra cursiva. Algo muito difícil para uma criança com síndrome de Down. Mas ela era uma copista perfeita, só que ela não conseguia compreender o que ela estava escrevendo. Então, o que acontecia? Tudo que o professor dava, ela copiava, e aquilo estava muito bom. Não estava muito bom. Então, eu comecei a trabalhar com atividades. Então, aqui, esse é um jogo, né? Tem uma imagem, tem os pedaços, né, das palavras. Então, eu pedi a essa criança que falasse a palavra, o animal que ela estava... Gente, vocês não estão me ouvindo? É isso? Estamos ouvindo. Olha, então eu acho que eu não vou olhar mais o chat, tá bom? Porque senão eu fico acreditando que sou eu. Ô, Renata, é o pessoal mesmo, tá? O pessoal tem que verificar o seu áudio, cada um. Porque O áudio é normal, gente. Renata, fecha o chat, por favor. Tem pessoas perguntando de lista de presença numa palestra tão maravilhosa como a sua. Obrigada. Não é hora de se preocupar. Desculpa, mas não é hora de se preocupar com Quem isso. tiver no celular, vai no cantinho onde tem, tipo, Isso. um megafone e vai em alto-falante que o áudio aumenta. Tá Por ótimo. favor, agora é hora de prestar atenção na Renata. Para com esse chat, gente. Obrigada. Porque eu vi que eu não estou acompanhando o chat, mas eu vi, não estou te ouvindo, e eu fiquei preocupada que seria Distrai. eu. Você está num processo de construção, distrai totalmente. Ju, eu vou pedir, se você não estiver me ouvindo, aí a Ju me avisa. Pode ser, Ju? Obrigada, Renata. Porque senão a gente vai ficar nisso. Aí eu acredito Pode que sou sim, eu. Renata, pode sim. Tá bom. Para acalmar os ânimos, a lista só vai ser disponível 15 para 5, ok? Obrigada, Não é Ju. hora de lista. Obrigada. Obrigada. Isso Pessoal, aí, então só vamos... alegria. Só alegria, vamos. Gente, só vou pedir para vocês fecharem o áudio, tá? Para não dar nenhuma interferência. Aqui na minha casa parou a chuva, graças a Deus. Então, a gente consegue. E aí, isso fez com que essa menininha avançasse. Por quê? Porque ela gostava muito de quebra-cabeça. Então, a gente começa a perceber o que a criança gosta e entrar no processo. Esta outra criança aqui, ela estava com 7, 8 anos. Então, o que eu trabalhei muito com ela? Ela não tem motricidade. Eu não consigo fazer com que ela pegue no lápis para poder escrever.
Mas qual o problema? Eu consigo fazer a leitura dela de uma outra forma. Então, foi muito engraçado, porque eu coloquei as imagens para ela e espalhei as palavras. E eu pedia para ela, primeiro, para nomear cada palavra, cada imagem. Trabalhei com o jogo da memória com as imagens, dei características e depois nós fomos organizando, tá? Então, eu vou pedir agora que, se vocês estiverem com os materiais, caso vocês não tenham material aí, não tem problema, tá? Então, a gente vai começar a primeira coisa. Então, eu quero que vocês peguem folha de sulfite, tá? Uma folha de sulfite, qualquer folha que vocês tiverem aí, e também os quadradinhos que vocês separaram, tá? Eu vou abaixar aqui o meu computador na minha tela, para que vocês possam ver. Então, acho que dá para vocês verem, eu vou acompanhando aqui. Eu vou pedir para vocês espalharem estes quadradinhos na folha de sulfite, da forma... Conseguem ver? Consegue, com síndrome de Down, sim, tá? Dá para fazer. E depois também eu posso tirar todas as dúvidas. Vamos lá, gente. Então, peguem essa atividade aqui. Por que eu ainda não entrei no processo de leitura e escrita? Primeiro, eu vou trabalhar dessa forma. Então, o que eu faço? O que eu peço para a criança? Por que eu não quero colar isso? Porque eu preciso que a minha criança tenha autonomia de não passar a mão e não espalhar isso tudo, tá? Então, importante. Então, a criança, ela vai... Eu quero que vocês façam isso, tá? Vocês vão espalhar esses quadradinhos e vocês vão fazer isso aqui, olha, tá? O que essa criança fez? Marquem com uma bolinha e passem a coordenação motora desta forma. Tá? Não vou conseguir ver, né, se vocês estão fazendo. Uma outra possibilidade, ainda nesta atividade, você coloca as letras, vou abaixar aqui, e aí eu coloco aqui as letras, tá? Então, eu vou colocando as letras móveis, gente, EVA, olha, e aí eu coloco, e eu peço para a criança... Renata, dá licença. Oi. Oi, Renata, por favor, teria como você tirar a apresentação, que eu acredito que a maioria das pessoas, a apresentação fica fixa. Eu estava te ouvindo, não estava conseguindo acompanhar os quadradinhos, aí eu percebi que tinha que ir para a sua imagem. Tá, peraí. Vamos lá. Aí, veja se melhorou. Melhorou? Sim, melhorou, obrigada. Ai, obrigada. Então, você coloca aqui... Então, a atividade, a primeira seria isso, né? Você coloca os quadradinhos e aí, com caneta colorida, importante, sempre marquem onde a criança vai começar, tá? E por que não vou colar? Para evitar mesmo que a criança tenha este movimento. Então, ela vai precisar muito de pensar, então ela vai fazer isso aqui, ó, tá? Eu posso espalhar da forma que eu quiser os quadradinhos. Eu posso até pedir para minha criança fazer isso aqui, tá? Eu posso colocar ela aqui como se fosse um conjunto. E a criança vai fazer aqui, ó. Olha, tá? Algumas possibilidades. Outras possibilidades, eu faço a mesma coisa, eu gosto muito de trabalhar dessa forma. Então, eu pego uma outra folha, a mesma folha de sulfite, por exemplo, coloco os quadradinhos, tá? Coloco os quadradinhos. Quem é que vai colocar, gente? A criança, tá? Deixe que a criança manuseie, preciso trabalhar isso. E aí, você pega as letrinhas, né? E pede para a criança colocar em cima da folha. Ela vai colocar em cima da folha.
Ela coloca. E aí você vai pedir para ela. Então, a criança pode nomear, ou você vai pedir o som, se eu estou trabalhando, né, com alfabetização fônica. Então, eu falo assim, olha, vou dizer uma palavrinha. Você vai falar para mim qual é a letrinha que começa essa palavra. Então, por exemplo, bola. Aí a criança pensa e ela vai fazer isso aqui, olha. Bola. Então, eu estou trabalhando a minha questão. Eu estou pensando, o objeto, isso é psicomotricidade, o espaço que eu ocupo. O outro e o espaço que eu ocupo. Então, eu começo a perceber os objetos. E ela pode até perceber, falar, nossa, mas professora, né? Quando ela tem uma criança, que ela vai perceber, essa menininha que eu falei, eu fiz essa atividade, ela fala assim, esse, tia Renata, esse também. Muito bem, esse também. E que outra palavrinha que começa com um sonzinho? Então, bola. Boneca. Então, essa tem síndrome de Down. Então, ela fez isso aqui, tá? Então, essa é uma possibilidade de vocês fazerem aí, tá bom? Outra atividade, agora eu vou compartilhar um pouquinho a minha tela com vocês, para voltar aqui. Vocês fizeram, gente, aí, com as atividades? Que bom. Obrigada. Agora eu vejo todo mundo, não vejo mais. Que bom que vocês fizeram. Eu fiz, ainda bem que o material estava fácil, estava servindo. Ai, que bom, já deixa do ladinho, tá? Então, olhem aqui, né, essa é uma das atividades. Eu vou pedir para vocês fazerem essa atividade também. Uma outra folha que vocês tenham aí. O microfone está desligado. Não sei o que está acontecendo aqui, deixa eu ver. Tá dando para ouvir agora, Renata. Tá? Então, tá ótimo. Então, eu quero que vocês peguem a folha, tá? Que vocês têm aí uma folha de sulfite. E eu quero que vocês façam 2 pontinhos, 2 pontinhos, 2 pontinhos. E esses nas laterais. E com 2 canetas, vocês farão ao mesmo tempo a união destes pontos. Então, ele vai ficar, olha, isso aqui. A sua tela não está sendo compartilhada, não. Não, eu estou vendo a minha tela. Não, mas a gente não está, não. Eu tô vendo. Sim, Eu tô vendo normal. Eu estou vendo. Na apresentação. Isso. Gente, aparecem 2 logins da Renata. Quando vocês quiserem vê-la, é só fixá-la ou então a apresentação. Vocês podem fazer as 2 coisas. Vê se melhorou. Pronto? Tudo bem, gente? Fizeram aí? O que vocês sentiram? Foi fácil ou foi difícil? Foi difícil. Difícil. O que vocês podem fazer também para a gente poder trabalhar isso? Gente, nós precisamos trabalhar. Desligou seu microfone. Renata. Gente, ele está desligando sozinho. Não sou eu que estou desligando. Me avisem. Se você deixar seu mouse em cima da tela, ele funciona como ligando e desligando o microfone. Só você tira ele da tela. Ver se ele consegue agora. Então, só uma dúvida. Essa atividade seria para trabalhar com um aluno de que idade, mais ou menos? Então, eu começo a trabalhar com crianças de 6 anos. Sim. 6 anos, eles... Com transtorno do espectro autista, eu consigo trabalhar. Consegue, tá? O que eu sempre trabalho antes? Como você nomeia essa atividade? Eu falo de ligue os pontos. É o que eu chamo, tá? Ligar os pontos.
Só que antes eu trabalho, por exemplo, quando a gente faz esse trabalho na escola, eu trabalho com um professor de educação física. Então, o que ele faz? Onde tem os pontos, ele coloca, por exemplo, obstáculos, cones. Então, como é que eu faço com a criança? Ela, antes da mão, ela faz com o corpo. Então, ela vai de um cone para o outro. Então, por exemplo, levando um objeto. Então, eu coloco um objeto aqui no começo. Gente, imagine que isso está desenhado na quadra, tá? Então, eu coloco um objeto aqui, um outro aqui, um outro em cada ponta. E a criança, ou um balde, ou uma cestinha, ou uma caixinha, ela passa entre um ponto e outro e ela vai recolhendo os objetos. Ela vai recolhendo os objetos. Quando ela volta, e duas crianças saem ao mesmo tempo. Então, o que eu faço com que eles percebam? Que não é uma competição, porque eu não quero saber quem é que chega primeiro. Eu quero que os dois peguem o objeto ao mesmo tempo, coloquem na cestinha. Então, ao mesmo tempo que eu tenho que trabalhar o meu corpo, eu tenho que ficar ligado no outro. Tá? Porque eu preciso, porque esse é o meu objetivo. Aí sim, depois eu vou para o papel. Uma outra coisa que também é possível, fita crepe. Gente, eu amo fita crepe. Professor, tem que ter uma caixa de fita crepe. É colocar aqui na quadra ou no chão da sala de aula a fita crepe. Então, a criança anda, aí ela tem um direcionamento, ela anda por aquele espaço para fazer o movimento, tá? O que também nós fazemos? Eu coloco letras aqui. Então, por exemplo, se eu vou trabalhar um fonema, né? Estou trabalhando, por exemplo, o fonema do R, eu coloco, né, em cada ponta, várias letras de EVA. E a criança só vai poder pegar a letra que o professor fez o som. Então, por exemplo, então, ele vai ter várias. Em cada pontinha, né, eu ponho um banco com várias letrinhas ou uma mesinha. Então, ele só pode passar, que ele vai ter várias. Mas, ao passar, ele tem que procurar a letra e buscar. Se eu estou trabalhando, por exemplo, com rima, tá? Que a gente vai trabalhar, por exemplo, na consciência fonológica. Eu falo para eles, atenção, mesmo com crianças de inclusão. Eu vou ter, ao invés de ter as letras, eu vou ter imagens, fichas com as figuras. E eu falo para eles, atenção, só pode pegar as imagens que eu falo 2 vezes, que eu abro a minha boca 2 vezes. E aí o professor bate palmas, por exemplo, bola. Então, não necessariamente precisa ser a bola, mas eu vou ter pato, eu vou ter gato, eu vou ter rato, eu vou ter tapete. Então, a criança, ela olha, não é competição. A criança olha as imagens e ela vai pensar 2 pedacinhos. Gente, nós fizemos isso com criança de 4 anos. Eles olhavam e falavam assim, bom, professor, atenção, hein? Então, eu tenho que olhar as fichas e eu falo, bom, 2 pedacinhos, o professor bateu palma, são 2 pedacinhos. E aí a criança, gente, é que eu não posso mostrar o vídeo, né? Porque são crianças da escola. Eu tenho uma criança que ela faz assim. Essa. Aí ela tinha uma outra, por exemplo, tapete. Aí ela faz assim. Não podia. Então, de uma brincadeira, eu trabalhei o motor e trabalhei a consciência fonológica, tá? Vamos para a próxima. Agora eu quero que vocês façam a mesma coisa, de acordo com o que está ali, com as bolinhas de algodão. Espalhem as bolinhas. Agora percebam, gente, nós trabalhamos vertical, horizontal. Você pode colocar as bolinhas na diagonal. Não importa, tá? Então, coloquem aí as bolinhas e façam da mesma forma. Né? Vejam que eu também tenho que ter um controle de corpo, porque a bolinha, ela é muito leve. Então, em nenhum momento, elas estão coladas, para que eu tenha um controle motor. Tentaram fazer? Fácil ou difícil? Estou fazendo agora.
Então façam. Pena que eu não consigo vê-los, né? Eu acho que a gente tem que marcar uma oficina presencial, acabando a pandemia. Essa é uma atividade... Se der para ter alunos de Fortaleza, eu tô dentro. Combinar. Não, faz o seguinte, eu vou para Fortaleza, olha só, eu vou para aí. Venha Pernambuco também, Também, gente, não tem problema. Fortaleza tem mais uma aqui. Você vai para Haiti? Você vai vir para Haiti? Vou, lógico. Nossa, Renata, de um convite surgiram vários, hein? Viram? Essa foi fácil, mas aí eu acho que é fácil só para o adulto, né? Porque aí a gente já tem a coordenação motora desenvolvida. Para o adulto. Ficou bem mais fácil. Gente, pode me convidar, tá, gente? Bahia, Pernambuco, Fortaleza, Rio Grande do Sul, qualquer lugar. Vou para Bahia, com certeza, estamos aí. Então, vamos lá. Vem para Santos. Eu vou levar você para Haiti, melhor. Olha, que delícia! Haiti, vamos embora. Vamos trabalhar lá. Gente, essa atividade vem para muito legal. Santos é bem pertinho. Vem para Santos, que é bem pertinho. Pertinho, dá para ir no mesmo dia. Eu tenho dado alguns cursos em Santos também. Gente, essa atividade é muito bacana. Que vocês podem fazer com qualquer criança. Então, por exemplo, eu coloquei aqui, são bolinhas, vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem, tá? Isso também está solto. Então, por exemplo, aqui é Bianca. Então, eu coloquei as letras do nome, tá? Então, eu espalho as letras do nome da criança e eu não deixo, lógico, de acordo com a dificuldade da criança, com as limitações da criança, você pode deixar na sequência. Neste caso, eu não deixei na sequência. Então, eu fiz aqui, né? Bian, aí veio para cá, o outro A estava do outro lado. Então, o que eu trabalhei isso? Flexibilidade cognitiva. Então, a criança, eu coloquei aqui, ela tinha que começar pelo B, vir pelo I, né? O A, o N. Vejam essa... Oi? Não? Achei que era alguma dúvida. E aí, vejam, gente, o que essa criança fez. Olha que legal. Né? Por quê? Porque a hora que chegou aqui, ela não sabia como ela tinha que mudar. E ela parou, me olhou e fez assim, mas e agora? Né? Ela não verbalizou, mas e agora? Então eu falei, continua, tem um caminho, procura este caminho. Então o que ela fez, né, Bian? Aí ela deu a volta e formou novamente o nome. Então eu estou trabalhando também a minha questão do meu controle inibitório, a minha flexibilidade cognitiva e a minha memória. Olha minhas funções executivas sendo trabalhadas, porque a primeira coisa que a gente tem que trabalhar com as crianças é a questão do nome, né? Minha identidade. E aí eu vou caminhando. Então, nesse momento, eu montei para a criança de uma forma mais difícil. O que eu posso fazer? Isso está solto. E eu posso pedir a ela que crie um caminho e que depois ela vai encaixando as letras, tá? Mas essa atividade é muito, muito legal mesmo. Depois, se vocês puderem fazer e me mostrar, me mandar foto, eu vou deixar meu contato, pode colocar, tá? Essa daqui. O que eu quero que vocês peguem? Eu quero que vocês... Só uma dúvida. Aquela primeira atividade que você deu do papel, como que você fala? Como que você chama a atividade? Essa daqui, dos quadradinhos, é percurso dos quadradinhos. Tá, legal. Tá? Vocês coloquem, essas são atividades que eu vou montando, vou criando, algumas eu vou adaptando. Eu falo que professor é super criativo, né? A gente, tenho certeza que vocês vão criar muitas coisas. Então, aqui que nós Só uma dúvida. O porquê de não colar os quadrados, o algodão, por exemplo? Você pode até colar, mas o que eu quero que a criança perceba, se eu tiver a colagem, eu vou ter, entre aspas, não é um comodismo, não seria essa palavra, mas a criança não vai se preocupar com a folha. Então, quando eu não colo, ela tem que se preocupar em não esbarrar, ela tem que ter controle do corpo dela. É aquela criança que passa dentro da sala de aula e ela derruba o estojo dela e derruba o estojo de todo mundo,
dentro das... Vocês já viram isso? Seria Então, uma forma dela se organizar melhor. Isso, e ela tem um autocontrole, então Vai exigir mais concentração dela, né, também. Muita. Trabalhar a função espacial, seria isso? Isso. Eu preciso, porque quando Trabalha a gente o corpo no espaço, né, professora? Isso mesmo. Lembra que nós falamos? O outro, o espaço que eu ocupo, o outro pode ser um objeto. Então, quando eu posso colar? Posso. Se é uma criança que vocês estão pegando de inclusão, né, que tem muita dificuldade, que vocês percebem que ela não vai conseguir, você pode fazer o seguinte, você pode falar para ela, esses estão colados, um não está colado. Por quê? Porque aí a criança vai ter que se preocupar com aquele. Então, você pode ir aumentando gradativamente. No próximo ponto, você fala assim, olha, agora 2 não estão colados. Gente, matemática, tudo junto. 2 não estão colados. Agora, você vai ter que prestar mais atenção. Então, você pode ir indo gradativamente e vocês vão tendo este olhar também, né? Quando a criança vai caminhando mais ou menos, vocês vão dando passos conforme o progresso dela. O bom, gente, é que assim, quando você percebe um avanço de uma criança, gente, vai em frente, né? Às vezes, dentro da sala de aula, eu percebo que, às vezes, por exemplo, eu tive casos, né, no começo que a gente estava trabalhando com inclusão dentro da escola, da criança passar o ano inteiro só vendo o alfabeto. Quer dizer, não tem avanço. Se a criança não está tendo avanço naquele momento, é porque alguma coisa está errada. Então, eu posso mudar a minha estratégia. Então, assim, pode colar? Pode. Se você não quiser colar também, não tem problema, tá? É que eu gosto de dar um desafio a mais. Eu falo, mas eu quero ver se... Me contaram que você é muito inteligente. Essa menininha de síndrome de Down, gente, foi muito engraçado, porque depois de um tempo que ela vinha comigo com a frequência, ou eu ia até a sala e o professor dava continuidade ao conteúdo, e eu ia fazendo junto com o professor, onde ele poderia fazer adaptações, ela virou para mim e fez assim, gente, depois de uns 2, 3 meses, ela falou assim, você sabia que eu fiz aniversário? Lógico, com todas as dificuldades verbais dela. Eu falei, verdade? Ela falou, porque agora eu não... Antes eu era Down, agora eu não sou mais Down. Olha, gente, uma criança verbalizando isso para mim. E aí eu perguntei para ela, mas como é ser Down? E aí ela não soube me explicar. Essa semana eu faço um atendimento com uma menina autista de 4 anos. Ela veio para mim esta semana na clínica. E que me chamou muito a atenção, primeiro, a questão de ela ser autista. Né, uma menina, já as questões verbais dela ainda um pouco comprometidas, e quando eu fui fazer entrevista com a mãe é autista, e a mãe só descobriu que era autista quando foi investigar a filha, e a mãe, em algumas coisas que eu fazia de perguntas para a mãe parava, olhava, ela falava assim, não faz pergunta muito, né, grande para mim, porque eu não sei responder. Então, assim, eu fiquei acho que umas 2, 3 horas só conversando com uma autista adulta que descobriu que era autista depois que viu a filha dela. Então, assim, e as dificuldades que ela enfrentou dentro da escola. Então, assim, é muito bacana, e aí ela é muito inteligente, e ela quer que eu escreva a biografia dela, né, das dificuldades que ela teve, tudo. Quem sabe aí, estamos só estudando. Mas para vocês verem, gente, que essas crianças conseguem compreender e elas conseguem avançar, tá? Então, aqui, a outra do palito. O palito de dente, vocês podem fazer com palitos de sorvete, tá? Porque às vezes eu tenho um pouco de receio, eu pedi palito de dente, dependendo da faixa etária, que eles acabam se machucando. Então, o palito de sorvete, eu gosto bastante, né, para crianças menores. Então, o que a gente faz com o palito? Eu peço que as crianças espalhem da forma que elas quiserem. Então, eu vou pedir para vocês espalharem, por exemplo, 4 ou 5 palitos na folha, na posição que vocês quiserem. Vertical, diagonal, horizontal, do jeito que vocês quiserem. Espalhem. Coloquem aí.
certo? E aí, mesma coisa, tá? Então, primeiro a criança espalha, e agora, de novo, eu vou trabalhar o meu corpo, né, o meu controle, de acordo com o que eu coloquei. E não fica aquela coordenação dirigida demais para as crianças. Eu posso pedir para as crianças colocarem as letras do alfabeto, tá? Uma coisa que eu costumo fazer muito, agora eu vou parar de compartilhar minha tela só para vocês verem aqui. Eu gosto muito disso aqui, gente. Isso aqui são adesivos. Ó, você sabe aquelas etiquetinhas de adesivo? Eu trabalhei muito isso com síndrome de Down, porque eu precisava trabalhar com aquela menina, olha aqui, né, coordenação. Então, o que eu fiz? Eu espalhei, vou mostrar para vocês, eu espalhei várias letras de EVA numa folha. E aí, por exemplo, né, vou falar de novo da palavra Bianca. E aí eu falo para ela, olha só, tem várias letrinhas. Você vai pegar uma etiquetinha e vai colar na letrinha que eu disser, ou nos sons da palavra. Então, eu falo, vai, letra A, e a criança cola ou em cima ou do lado. Ah, agora eu quero a letrinha da bola. Então, a criança vai colocar. Então, esse movimento, ele é muito importante. Essa menininha, ela falava assim para mim, ela pegou um, e aí ela estava fazendo isso aqui. E ela falava assim, tá grudando, tia Renata, tá grudando. Você destacou, Renata, ou ela que destacou os adesivos? Você já deu assim para ela? Não, eu dei assim para ela. E ela já é outra dificuldade, né? Outra dificuldade. Ela tinha que destacar isso aqui, então estava aqui. Ela com a mãozinha dela, eu fiz isso em matemática também, né? Então eu fiz o conjunto, coloquei 4. Ela tinha que pegar 4 e contar e colocar, por exemplo, dentro do conjunto, tá? Então, é que a gente está falando de alfabetização, mas dá para fazer. Então, eu fiz isso aqui na matemática. Deixa eu só tirar aqui para vocês verem. Dá para fazer com as letras, com o nome. Posso colocar, eu colocava escrito e falava para ela colocar as etiquetinhas. Então, na matemática, eu fiz conjuntos, né? Peguei barbantes e aí coloquei aqui. Deixa eu colocar aqui, vai, por exemplo, 4. Vou colocar aqui, deixa eu só virar aqui para vocês verem. 4 e 2, tá? E aí eu falava para ela, então, que número que é este? Então, muitas vezes ela já estava reconhecendo os números, então ela falava 4. Eu falava assim, então tá. Então, vamos lá, Bianca, pega 4 bolinhas para tia. Ela me chamava de tia. Então, ela pegou, e aí o que ela fazia assim? Ela tentou colocar e não saía do dedo dela. Então, ela falou assim, tá grudando, tia, me ajuda. Eu falava assim, não, tenta. Gente, ela fez isso aqui, ó. Ela fez isso, com a outra mãozinha ela conseguiu tirar. Aí eu falava assim, mas vai ficar essa pontinha? Aí ela falava assim, não! Ela brincava. Eu falava assim, então, que número que é? 4. Quantas bolinhas você tem? 1. O que tá faltando? Ela não conseguia entender que faltavam 3, mas ela fazia assim, 1. Não, tá faltando. Aí ela vinha aqui. Muito bem, Bianca, conta aqui pra tia. 1, 2. E esse 4? Tem 4 bolinhas? Não. Até que ela chegou aqui. E sempre ela fazia isso. 1, 2, 3, 4. Para poder chegar no numeral. Então, assim, isso aqui, gente, assim, quem tem clínica, é bem interessante, porque como você falou, é outra dificuldade, né? Eu não dava na mão dela, isso grudava, e ela teve que buscar uma estratégia para colocar aqui, tá? Então, isso é bem interessante. Bem, vamos lá. A gente passa muito rápido, né? Muito rápido. Vamos até 10 horas. Pode, beleza. Para mim, a gente vai embora. Concordo. Até às 10, tranquilo. Sábado à noite, gente, 10 horas, pandemia, né? Tá tudo fechado. Aqui em São Paulo, nem os supermercados mais tá aberto. 8 horas fechou. Ainda tem rodízio para ajudar. Então, vamos lá. Não fechei meu microfone, não, né? Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Estamos sim. Essa daqui, gente, outra atividade,
tá? Essa aqui eu não tenho a foto das crianças. Então, eu peguei animais que ela conhece, que as crianças conhecem, e aí eu já estava avançando um pouco mais. Do outro lado, então, eu fiz fichas, plastifiquei, principalmente agora em pandemia, dava para passar álcool nas fichas. Do outro lado, eu coloquei as sombras. Então, ou seja, para as crianças chegarem, por exemplo, até o gato, ela tinha que passar o dedo e depois, isso aqui, as fichas com as palavras estavam soltas. Então, eu falava para ela, que animalzinho é esse? Gato. Qual é o sonzinho do gato? Então, ela fazia gato. E bom, lógico, gente, com todas as dificuldades verbais, né? Você já está falando de uma criança com síndrome de Down, o autista, por exemplo, eu tenho uma criança autista que ele fala super bem, ele fala português corretamente, melhor do que eu, né? Perfeitamente, não erra nenhuma conjugação verbal, nenhuma concordância. Então, gato. Só uma dúvida. Eu trabalho com educação especial e a maioria dos meus autistas, eles não têm muita comunicação verbal. E a minha maior dificuldade é saber se de fato eles estão entendendo o que eu estou falando. Eles não respondem. Então, assim, o autista, por exemplo, a questão da comunicação, porque assim, ele pode ter a linguagem, mas ele não se comunica. Então, ele fala super bem. Então, o que é importante, se você puder trabalhar com as fichas para ver se ele entende, então você pode ter essas fichinhas soltas. E aí você fala para ele, onde está o gato? Algumas crianças autistas, por exemplo, essa menininha que eu atendo, ela também não tem linguagem, né? Ela não consegue se comunicar. Ela fala, mas ela mal consegue me olhar. Eu tenho que buscar ela para que ela possa me colocar. Então, eu conto para ela, não vou citar o nome dela, vou citar o nome de novo de Bianca. E aí eu falo assim, Bianca, você não sabe, encontrei um gato. Então, eu dou maior ênfase naquilo. Um gato lindo, fofinho, vem ver. Gente, aí a criança, você traz a criança para você, e aí você mostra o gato para ela. Por quê, gente? Porque essas crianças não... Vocês têm que entender que essas crianças não ficam muito tempo. Isso que eu estou passando para vocês são sugestões. Vocês não vão aplicar tudo isso num único dia, nem dá. Então, quando você trabalha gente, trabalha, contextualiza, conta história, volta. Então, assim, eu falo para ela do gato, aí eu contei do gato, do gatinho. Você pode levar bichinhos. Eu tenho uma caixa, né, que eu tenho fantoches, tenho animaizinhos. Então, eu falo assim, olha esse gatinho. Aí eu coloco o gato, faço ela percorrer com o dedinho. Uma coisa muito legal, que eu também uso, é barbante. E aí eu deixo colado o barbante. Por quê? Para que a criança sinta, né, ao 3D, o volume. Então, ela vai passar o dedinho no barbante para chegar no outro gato. E aí vocês percebam, gente, que eu não dei 5 animais, eu dei 3. Porque se eu der 10 animais, eu perco todo o meu propósito, todo o meu objetivo. Então, se a criança conseguir fazer 3, eu já estou muito feliz, que já é um avanço. Na próxima etapa, eu posso ir avançando. Então, assim, são várias etapas. É lógico que, né, em 1 hora, 1 hora e meia, eu não consigo passar todas. Então, eu pego aqui, por exemplo, o gato. Aí, conta uma história do gato. Você pode... Sabe o que é legal, o autista? Ele é muito curioso. Então, por exemplo, eu uso muito caixinhas, tá? Eu uso muito caixinhas. Então, por exemplo, eu coloco aqui a figura do gato. E aí, eu falo assim, nossa, o que será que tem aqui dentro? Então, é a questão da gente contextualizar. Eu falo, o que será que tem aqui dentro? Estou escutando um barulho. O que será? E aí abre, e aí, por exemplo, essa menininha, ela fez assim, miau. Ai, o gato faz miau. Onde que tá o gato? Mostra para mim. Aí eu mostro essa minha ficha, eu faço ela grande, e aí ela vai apontar aqui. Aí ela fez assim, daqui a pouco ela tá longe de novo. Aí eu volto de novo. Olha, e o outro gato? Tá perdido, escondido, tá no escuro. Onde ele tá? E aí eu falo, vamos procurar? Então vamos. Muitas vezes você tem que pegar a mãozinha, aí eu vou com a mãozinha. Vamos procurar. Achou!
quando a criança ela é muito pequena, né? Ela não consegue interagir. Então, estou te dando algumas dicas que eu faço e que funcionam. Gente, muitas vezes vocês têm que perceber que às vezes o resultado não vem tão rápido assim, não vem. Né? Mas é uma questão, eu acho que assim, é a questão cerebral, todo cérebro é capaz de aprender. A gente vai buscando estratégias, e aí, eu não sei quem perguntou, me desculpa o nome, mas o que você vai aconselhar? Não sei se você trabalha em clínica ou não. No meu caso, Renata, eu trabalho com a pedagogia na ecoterapia. Então, é um pouquinho mais difícil conseguir a atenção da criança, ainda mais porque eu tô baixa e ele está mais alto do que eu, né? Eu não tenho visão de alcance dele. Sabe o que você pode fazer? Eu não trabalho com ecoterapia, mas outro dia eu estava trabalhando na escola e aí quem me falou, pegar essas fichas, ela grudava na parede. E aí a criança tinha que tirar. Então, conforme ela ia falando, ela tinha que buscar onde estavam as fichas. Não sei, uma sugestão para você tentar. Não é uma ideia minha, foi uma ecoterapeuta mesmo que comentou. Ela falou, Renata, me fala o que você está trabalhando para eu trabalhar na ecoterapia. Então, ela colocava na parede ou alguns obstáculos para a criança passar e recolher, sabe? Pegando. Não sei, talvez uma sugestão que você tente aí fazer com eles, tá? E aqui as palavrinhas soltas, então a criança passa o dedinho e depois ela vai ter que procurar as palavrinhas. Uma coisa muito importante que a gente não pode esquecer da importância do engatinhar para o processo de leitura e escrita. Então, quando a gente fala do engatinhar, por que existe essa relação? Porque quando a criança engatinha, é o primeiro processo, né? Ela tem uma percepção visual. Tem estudos que dizem que a altura do olhar dela para o chão é a mesma altura do olhar para o peito da mãe, quando ela está sendo amamentada, e é o mesmo olhar para o livro, por volta de 30 centímetros. Então, olha a importância do engatinhar, da psicomotricidade para o engatinhar. Enquanto a criança engatinha, ela tem percepção tátil. Eu percebo, né, a temperatura do chão, eu percebo se ele é mais áspero, se ele é mais liso. Tenho noção de espaço quando o meu brinquedo está longe e eu tenho que correr até o brinquedo, né? Engatinhando. A motricidade. Gente, tem crianças que têm dificuldade de usar a borracha. Então, o lápis, ou ela aperta muito forte, ou ela coloca de uma forma muito leve. Então, todo engatinhar tem essa relação. E aí, a evolução do grafismo, onde as crianças vão, né, ao segurar o lápis. Então, a gente passa por essa evolução também na questão da escrita. Então, de 1 a 2 anos, a criança pega o lápis e vai movimentando, então essa vai criando garatujas, e ela vai percebendo que vai saindo traços no papel. Essa é uma criança que eu tinha na clínica, não está mais comigo, e eu fotografei para que vocês vejam, gente, a posição que ela pega lá, criança de 5 anos, tá? Ela veio para mim com uma dificuldade imensa de linguagem verbal. Eu não sou fono, sou neuropsicopedagoga. Além da linguagem verbal, ela tinha dificuldades motoras, tinha N problemas, não conseguia a memória. Então, ela veio, já estava passando por um processo de psicólogo, e aí ela veio para mim para que eu pudesse ajudar na questão da aprendizagem. E aí eu pedi que desenhasse, né, a figura humana. Gente, olha que coisa mais linda, né? A criança desenhando. Mas veja a questão do lápis. Eu posso mostrar rapidinho. Como se fosse uma tecnologia assistiva, né? Porque, na verdade, a tecnologia assistiva é qualquer coisa que a gente utilize, né? Para melhorar. Eu comprei faz uns anos já, alguns, e essa que eu me lembrei agora, você falando da apreensão do lápis. Eu vou mostrar aqui a tela, só ele mesmo, minha mão, para que vocês, não sei se vocês vão conseguir ver. Eu preciso parar de compartilhar. Quem que falou? É um adaptador para lápis, ele tem uma pontinha. Tá. Para ver. Ó,
É bem simples, você pode também fazer... Levanta mais a sua mão. Grosso. Levanta mais? Francisca, levanta. É adaptador de lápis. Isso. Agora sim, obrigada. Muito legal. Vocês podem fazer com aquele EVA bem grosso também, dá certo fazer. Dá para trabalhar. Tá? Deixa eu só voltar aqui para a gente. Então, a questão da apreensão, né? Esse adaptador de lápis é maravilhoso. E aí a gente já começa nessa fase de transição. Então, segurar corretamente o lápis, até que a gente entra numa vivência mais madura, de uma interpretação mesmo das crianças, tá? E, nossa, corri, hein, gente? Falta 4 minutos. E aí, eu vou abrir depois para as perguntas, que eu acabei fechando o chat, e eu queria ler esse texto, né? É de minha autoria, mas só para a gente poder pensar um pouquinho, né? Eu sou uma criança. Você me conhece? Sabe dos meus desejos? Conhece meus medos? Sou criança. Estou aqui para descobrir, aprender e sorrir. Preciso de paciência. Eu vou aprender. Tento e tento. Às vezes não lembro bem as letras. Me perdoe. É difícil, sabe? Sei que você acha que eu não vou conseguir. Como assim seu filho não aprende? Você escuta essa frase sempre. Vou te contar um segredo. Acredite em mim. Me ensina, me olha, me acolhe. Tem empatia e perseverança. Eu sou apenas uma criança. E aí, deixo os meus contatos para vocês. Esse é o meu livro de alfabetização e psicomotricidade, onde todo esse trabalho que eu mostrei para vocês, né? E tenho um grande e imenso prazer de fazer parte desse congresso com a doutora Ângela Matilde, com o CIESP. Eu sou muito suspeita em falar, gente, eu sou palestrante do CIESP aqui de São Paulo desde 2004, né? Sempre, a Ju, a Isabel, eu sempre fiz palestras presenciais no CIESP e por conta de pandemia nós acabamos colocando online e deu muito certo, né? O congresso, um sucesso. Então, é ensinar sem levar em conta como o cérebro aprende, é descartar possibilidades de aprendizagem e desenvolvimento do aluno, é ser injusto. E eu queria encerrar com vocês, estou aqui disponível para as perguntas, tá? Queria encerrar com vocês com uma atividade lúdica. Então, eu quero que vocês peguem a mão direita, tá? Coloquem no ombro esquerdo. Gente, eu tô vendo vocês agora. Não podem fugir, só quem tá com a câmera desligada. Mão esquerda no ombro direito. Gente, esse é o meu abraço para vocês. Minha gratidão. Espero que eu tenha contribuído um pouquinho com a minha experiência. Como eu digo, ninguém sabe mais do que ninguém. Nós somos trocas de saberes e trocas de experiências, tá bom? Parabéns, Renata. Gratidão. Olha que passou tão rápido. Muito obrigada. Parabéns. Disponível para as perguntas que eu não consegui responder. Bom. Vai poder enviar os slides para a gente muito no obrigada. e-mail, por favor? Tchau, gente. Depois, se vocês quiserem, anotaram meu contato? Renata Aguilar, educadora. Anotem meu contato. Por favor, Renata, coloca no chat. Coloco. Se você puder colocar no chat, fica melhor para a gente colocando já. É Renata Aguira.educadora. Aguilar.educadora. Tá? Eu já peguei. Obrigada. Gente, lá vocês podem acompanhar o meu trabalho, né? Livros, lives. Segunda-feira tem uma live onde eu vou falar sobre neurodesenvolvimento infantil. Então, vocês estão todos convidados para essa live. E me coloco à disposição. Se alguma das perguntas eu não respondi aqui, pode me mandar no Instagram, né? No direct. Que quem me conhece, eu sei que tem gente que já fez meu curso que está aqui. O pessoal sabe que eu respondo. Eu sei que tem gente que já fez meu curso aqui. Estou vendo um monte de rostinho. Né? O pessoal faz. Aí são os meus
acompanhantes dessa jornada. O pessoal sabe que eu respondo. Eu me coloco à disposição de vocês, gente, estou aqui. Ju, não sei se a gente pode abrir para perguntas ou não. Renata, esse é seu e-mail? O que é esse Renata Aguilar? Esse é o meu Instagram. Ah, tá. O meu e-mail é professora Renata. Renata, foi muito gratificante passar essa tarde com você, viu? Excelente. Deus te abençoe. Gente, obrigada, eu amei. Vocês são muito. Aqui é Pernambuco, lindo aqui, viu? Tem umas praias maravilhosas. Pode me convidar, que eu estou aí em Pernambuco. Gente, Pernambuco aqui também. Pode me convidar, vou mesmo. Recife, pode vir. Com certeza. Eu posso pedir os slides. Renata, aqui é Bahia, viu? Vamos aguardar você na Bahia. Gente, vou para a Bahia também. Cara, olha, eu bem boazinha. Depois você vai olhar o chat, eu deixei perguntas no chat. Gente, acho que é melhor fazer de novo, porque eu não consigo voltar todas elas. Qual é a pergunta? Eu tinha perguntado se tinha como você linkar essas atividades a funções executivas superiores. Sim, com certeza, todas. Porque as funções executivas, gente, na verdade, nós temos planejamento, organização, controle inibitório. Então, eu tenho que ter controle inibitório para não esbarrar no algodão, para não esbarrar no meu pregador ou na minha fichinha. Então, todas elas, quando eu falei sobre a ótica da neurociência, todas elas estão linkadas às funções executivas. Todas. Tá? A gente tem 3 funções executivas principais e depois a gente vai destrinchando, que é a flexibilidade cognitiva, controle inibitório e a memória. E aí nós temos planejamento, organização, autocontrole. Tá? Vai cuidado com o notebook. Jesus. Então, tá bom, gente. Muito obrigada. Renatinha, a live vai ser que horas segunda-feira? Minha live às 8 horas. 8 horas, tá? Tá bom. Estão todos convidados. Gente, mas 8 horas de manhã ou de tarde? Às 20 ou às 8? Às 8 da noite. Ah, então às 20. Obrigado. Às 20 horas. Não, de manhã não. Renata, a gente pode pedir que você mande os slides pelo Instagram? Eu preciso ver direitinho com o... Eu preciso dar uma selecionada, porque assim, tem imagens de crianças, tem atividades, né? Então é mais complicado. E eu sei que isso daqui tá gravado também, né, Ju? Vai ficar gravado. Então vocês vão poder voltar o curso e assistir várias vezes, mas me coloco à disposição de vocês. Bom? Obrigada, Renata. Posso fazer uma pergunta? A live é pelo Instagram, Renata? Sim, pelo Instagram. Pode. Renata, eu tenho uma aluna com síndrome de Down, ela tem 5 aninhos, né? E ela sabe alfabeto e número, mas ela não registra absolutamente nada. E se eu passar essas atividades que você orientou aqui, você acha que tudo isso pode melhorar a motricidade dela? Sim. Não precisa, Patrícia, pode ser, por exemplo, eu tenho síndrome de Down que tem 15 anos que não tem motricidade, porque eles têm uma hipotonia muscular, diferente daquela menina que eu mostrei para vocês. Ela veio com toda a motricidade. Então, assim, não trabalha a motricidade para um bem-estar dela. Por quê? Para essa criança, para que ela possa escovar o dente sozinha, sem ficar babando muito, caindo muita água, né? Então, para que ela possa comer com talheres. Então, isso vai ajudar. Não há necessidades, e aí, lógico, ela avançando, você vai poder, de repente, avançar na escrita. Mas hoje não há necessidade, porque, de repente, um tablet para ela, né, um teclado, é suficiente. Então, não há necessidade de você exigir que ela tenha a escrita. Porque eu percebo que quando eu dou jogos de letras e números, ela fica bem atenta na live, né? Que eu estou dando aula remota. Mas se eu
peço para registrar alguma coisa, e ela já sai da cadeira, ela fala, vamos dançar, sabe assim? Aí eu paro, ponho uma música para distrair ela, volto, mas ela não... porque dá até a impressão que a mãozinha dela é um pouquinho menor, sabe assim? Né? É mesmo. Mas, Patrícia, tenta fazer, qualquer coisa eu estou à disposição. Se você precisar de mais sugestões, manda para mim no direct e a gente vai conversando e te mando algum material também. Pode deixar, não vou tentar comprar seu livro também. Mas o que vocês precisarem, me manda. Às vezes eu costumo, quem me conhece sabe, gente, às vezes eu compartilho material, né? Olha o pessoal aí falando, manda material, o que eu tiver, gente, a gente vai trocando experiências. Porque às vezes o que dá certo para mim, Patrícia, não dá certo para você. E o que dá certo para você pode ser que me ajude também. Claro. Então, acho que é uma troca de experiências. Ai, te agradeço, muito obrigada, viu? Patrícia, eu também tenho uma aluna, assim, muito parecida com o seu, né, do Infantil 5. Ela conhece todas as letras, ela escreve, inclusive, o nome completo, né, conhece os números, mas não verbaliza nada. Mas, assim, ela tem apraxia da fala, né, além do autismo. Então, assim, não é o autismo em si que faz com que ela não verbalize, né? Então, assim, as estratégias que a gente precisa utilizar com ela, né, precisam ser personalizadas por conta dessa questão, assim. Por mais que faça estímulo, ela faz fonoterapia, mas, assim, até para esse trabalho dos animais, a Renata colocando, né, fazer o barulhinho do gato, ela está começando a oralizar um pouquinho das vogais. Ela força para tentar falar, né, o som dos animais, mas as vogais saem com muita dificuldade, ela já consegue. São as duas que você percebe o som, mas se eu pedir para ela, né, não vou falar o nome, mas se eu pedir para ela, aponte a letra tal, ela aponta, né? Qual é a letra do seu nome? Ela sabe, ela escreve o nome sem ficha. São os pequenos avanços que a gente vai comemorando, né? São pequenos avanços para a gente que se tornam enormes. Bom, gente, verdade, então... e essas atividades aqui vão ajudar muito, assim, né? Até para ela e para outros, assim, eu amei toda a oficina. Muitíssimo obrigada, Renata, foi maravilhoso. Obrigada, Francisca. Obrigada, gente. Muito obrigada mesmo. Bom. Renatinha, eu vou falar com você pelo Instagram. Olha só, eu sou haitiano, então e não liga para minha escrita não, viu? Nossa, Samuel, eu tive um aluno haitiano no colégio. Gente, mas foi tão gostoso, porque ele ensinou tanta coisa para as crianças da escola, e ele chegou no colégio com 14 anos. Nossa, foi assim um ganho. Então, Samuel, estou à sua disposição. E pode me convidar para o Haiti também, que eu estou lá também. Bom, gente, obrigada. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Bom, vou preencher agora a frequência, que eu não quis sair da tela. Vou lá pro chat. Ju. Não estou te ouvindo, Ju. Ela saiu da reunião. Para lá para o YouTube, né? Para o canal do Congresso, para o encerramento, não é isso, Ju? Então vamos ficar lá. Então, tchau, gente. Vamos se encontrar lá. Tchau, gente. Beijo. Tchau. Vamos para o encerramento. Já estou te seguindo, Renata, no Instagram. Para o Instagram, professora. Repete o Instagram. Eu repito aqui. Aguilar.educadora. Isso. Bom, tchau, gente. Vamos lá para o YouTube, então, para o encerramento. Tchau.